E esse cara falou assim, topo. Aí o meu outro problema é quem que vai ser o gerente, né? E tinha uma pessoa, aí tinha uma pessoa que eu adorava lá, a Nora, né? Eu gostava realmente dela, achava que ela tinha um brilho, tinha uma dinâmica, ela tinha uma energia boa e tal. Eu não sei se ela... aliás, eu acho que ela não estava preparada para ser gerente nesse momento, assim, mas ela tinha muitas características que eu precisava. Eu falei, quer saber? Eu ajudo ela a ser gerente, mas eu quero capturar esse conhecimento dela. Isso é legal também a gente abordar como que você avalia um funcionário para ele se tornar um gerente. Né? Porque eu acho que é um grande passo também de que quem está na média chefia sonha em chegar na gerência um dia. Então depois a gente eu posso falar agora, posso falar assim, talvez usando esse exemplo assim, né? Eu acho assim, quando você tem um cargo de liderança, então vamos dizer que eu sou um diretor, eu tenho um grupo de gerentes, etc. Cada vez mais, quanto mais você sobe na sua hierarquia, é cada vez mais importante você entender o todo. Entendeu? Ter a visão do todo, entender estrategicamente o que você precisa. Então é muito comum, quando as pessoas montam o time, falam assim, senhor gerente, monta o seu time. Aí o cara fala assim, o Pedro vai fazer essa função, a Júlia vai fazer essa função, o Jonas vai fazer essa função. E eles montam um organograma baseado nas pessoas. E, no meu ponto de vista, essa é a forma mais equivocada de montar um organograma. Tem que montar um organograma funcional. O que eu preciso? Então, eu entendo onde que eu vou chegar, né? Então, eu sou um gerente de, sei lá, de vendas, tá? Então, qual que é o mercado que eu vou atender? Esse é o mercado. Então é o mercado B2B, B2C. Esse é um mercado que acontece nessa velocidade. Então, eu preciso ter vendedores mais hunters do que vendedores mais farmers. Não, eu preciso ter hunters, mas preciso farmers que tem um conhecimento técnico, porque parte do que eu vendo precisa ser engenheirado e precisa trazer credibilidade. Então, o cara pode ser um hunter, mas em algum momento ele precisa trazer a credibilidade para a venda. Então, eu entendo funcionalmente, eu preciso ter um marketing, eu preciso ter um marketing com inteligência de mercado, marketing estratégico. Então, eu entendo funcionalmente o que eu preciso. Aí, depois eu olho o meu menu de recursos e falo, porra, legal, esse cara aqui funciona para mim, Pedro vai ser essa função. Legal aqui, Júlia tá fazendo marketing, mas a Júlia seria uma menina incrível para fazer a parte da estratégia, porque ela tem essa habilidade, etc. E aí você começa a usar o time nas posições como deviam estar. Eventualmente, você vai encontrar pessoas que não servem para essa posição. Vai falar assim, putz, ele não tem habilidades aqui, ou tem desejos, ou tem ambições diferentes das ambições que o negócio precisa. E aí você vai usar essa pessoa para uma outra área, para um outro negócio e etc. E você vai encontrar pessoas que têm gaps, que têm distâncias entre o que você precisa. E para essas pessoas você vai treinar. Você vai sentar, você vai abrir para ela assim, é isso que eu espero, é esse caminho que eu quero percorrer, é isso que eu espero dessa posição como tal. E eu vejo que você hoje tem isso, que é super legal. É muito bacana. Mas tem isso que seria muito bom se a gente desenvolvesse, que é trazer mais valor para essa posição. Faz sentido para você? Você quer... A pergunta do milhão. Faz sentido para você navegar nessa direção? Porra, faz. E aí você começa a construir com a pessoa esse caminho para que ela ocupe aquele espaço. Então, como que eu escolho o gerente? É quando a pessoa tem essa habilidade, essa capacidade. A primeira pergunta que eu faço para ela, monta um organograma do que seria a sua organização dos sonhos. Né? E aí, quando eu percebo que ela está aberta para navegar e entender que o organograma funcional é o correto, eu já tenho mais tendência em aceitar essa pessoa como gerente. Porque para fazer isso, ela precisa entender do negócio, precisa entender dos desafios do negócio, das oportunidades do negócio, das ameaças, né? O SWOT completo. Uhum. Né? E aí, como que alguém em coordenação... Porque, por exemplo, aí nesse caso, a gente está falando de alguém que já é gerente. Ou não? Como que você avalia? Por exemplo, o cara ele é uma média chefia. Aí você fala, eu acho que esse cara seria um bom gerente. Porque a ideia seria destrinchar como que a pessoa pode se tornar gerente. Seria ela se candidatando para uma vaga, ou ela tem que ser chamada? Como que funciona a maior parte da... Eu acho que as decisões mais felizes que eu tomei foi quando eu fiz pilotos, assim. Então, eu estabeleci pequenas missões, onde a pessoa assumia o cargo da liderança, não necessariamente, não formalmente como gerente, né? É o que se usa, ou não como coordenador e tal. Mas ele assumia um cargo de liderança. E aí, nessa missão, eu tinha a oportunidade de treinar essa pessoa, né? De trabalhar essa pessoa e trabalhar as habilidades dessa pessoa,
ou até ter mais conforto se ela estaria preparada ou não. Porque qual que é o grande risco quando você coloca uma pessoa numa posição de destaque? É gerar sofrimento para ela. Se ela não está, por alguma forma, preparada, ou se ela está indo por um caminho, ou se ela tem uma expectativa de um caminho muito diferente dessa posição, os dois lados sofrem, né? Isso serve para uma entrevista também, alguém que você vai contratar. Então, o cara tem uma expectativa da empresa, etc. Talvez você até tenha alguma pergunta sobre isso, mas toda vez que eu vou contratar, né, o que eu olho lá é se as expectativas da pessoa estão alinhadas com as expectativas do meu negócio, né? Cara, o soft skill, o hard skill, ou seja, a habilidade técnica, etc., eu deixo que alguém avalie. O pessoal do RH, que é muito melhor em fazer uma entrevista por capacidades, né? Por conhecimento. O gerente da engenharia, se for um engenheiro, porque ele tem muita mais habilidade para ver se a pessoa é boa no processo. E aí eu envolvo, dependendo da posição, envolvo todas as pessoas que me dão um aval técnico, né? E o que eu faço é o aval da cultura, assim. Eu tento entender se as ambições e os desejos das pessoas estão alinhados com as ambições e os desejos do meu negócio. Porque nada serve eu atrair uma pessoa que depois de 2 meses fala, putz, cometi um erro. Todo mundo perde. Eu perdi tempo e etc. E a pessoa também perdeu, porque ela pode ter perdido a oportunidade de entrar em outra empresa, fazer outros negócios, etc. Sim. Ou criou uma expectativa e acabou não saindo do outro lado, né? Eu acho legal isso, até porque para a pessoa que está sendo entrevistada, é interessante ela saber realmente aonde ela está se metendo. Porque às vezes você vê a vaga anunciada no LinkedIn, é muito superficial, né? Então, você apresentar qual é a expectativa que a empresa tem na pessoa e qual é o rumo que a empresa quer tomar com essa pessoa, é importante até para a pessoa saber se faz sentido mesmo ela estar se aplicando para essa vaga, né? Você sabe que é interessante? Eu me lembrei de uma história, Gil. Muitas vezes, não foi uma vez, mas muitas vezes as pessoas que eu contratei me deram feedback depois, falando assim, nossa, eu vim da empresa por conta da nossa conversa. Porque é uma conversa que eu vendo demais a posição, eu quero ver o brilho nos olhos das pessoas, eu quero ver se isso realmente chama a atenção dela do ponto de vista de coisa. Mas o que eu estou buscando aí? Estou buscando para ver se ela... Não se ela quer, porque obviamente se você está numa entrevista, você quer, né? Sim. Mas se ela cabe, entendeu? Se ela cabe aí, se ela tem sei lá, a energia, se ela cabe, né? É difícil dizer isso aí. E você sente na hora da entrevista, entendeu? Engraçado isso. E as pessoas que não couberam, eu não contratei. Na verdade, foi isso, né? Então, muitas vezes as pessoas chegaram e falaram, pô, eu vim trabalhar aqui por conta de você, da nossa conversa. Porque realmente vendo a posição, a energia, assim, e os problemas também. Eu trago para a entrevista assim, ó, não é só maravilha, isso aqui é problema. Tá disposto a fazer isso? Porque vai ser uma realidade, você vai enfrentar isso. E já aconteceu a pessoa falar, putz, não quero. E eu perder bons candidatos que eu queria, e a pessoa fala, putz, ó, não quero. Você me falou aquele negócio, eu fiquei pensando, para mim não serve. E tá bom, né? Isso tá melhor ainda do que se a pessoa entra e descobre depois. Porque aí os dois estão alinhados, né? Você não vai... Se você não abrisse o jogo, a pessoa ia entrar na empresa e falar, puta, que merda, né? Tô aqui, tô fazendo esse negócio. De repente, em 3, 4 meses, a pessoa pula fora. Aí você vai, de novo, todo o processo. Esse processo demora até conseguir algum outro candidato bom. Por exemplo, o caso do Fábio que você comentou. Se tivessem chegado... Ele subiu até aquele... Né, ele entrou naquele nível, naquele cargo. Se alguém tivesse explicado para ele como seria, que ele teria que gerenciar pessoas, talvez ele tivesse falado não. Não, exato. E aí teria entrado alguém que teria mais habilidade até para isso, que estivesse mais feliz fazendo, né? Um outro ponto que eu queria comentar, né? Você falou assim, às vezes você descobre que a pessoa tem a capacidade de se tornar um gerente, você desenvolve ela, colocando ela num projeto ali, em alguma situação que ela você vai ver se ela tem aquelas habilidades, de missões, né? Aquelas missões. Isso acaba sendo um acordo assim, explícito com essa pessoa. Você fala assim, vou te colocar num projeto para ver assim, assado. Ou tipo assim, você põe essa pessoa, você sabe que o projeto vai requerer que essa pessoa age dessa forma, e aí você vai avaliando. Como é que funciona? Eu acho que não tem uma regra assim. As pessoas são diferentes. É o que faz a coisa mais fascinante. E acho que você tem que tentar buscar o que mais funciona, o que pelo menos você acredita que mais funciona para aquele indivíduo, né? Então, tem pessoas que querem. O cara vai, bate na sua porta. Graças a Deus não tem mais porta. Eu odeio essa hierarquia de salas fechadas.
hoje esses ambientes abertos, eu acho que dá muito mais fluidez, dá muito mais acesso. Costumo dizer, eu tô indo para outro caminho, né? Mas eu costumo dizer, e essa é muito boa, assim, me venha com as bases ideias. Sabe aquela... Você tá ouvindo algum negócio e fala assim, puta, eu tive uma ideia, mas não vou fazer essa pergunta. Faz. Uhum. E essas más ideias são as melhores ideias no final do dia. Junto com outras 3 más ideias, viram uma super ideia, né? Uhum. E esse ambiente aberto, acho que propicia muito esse negócio, né? Mas a sua pergunta lá com a pessoa... Então, depende da pessoa. Tem gente que quer... Então, o cara vem aqui, o cara se coloca à disposição, etc. Cara, esse cara é um bom candidato. Então, mostrar disposição, mostrar interesse é bom. Mas não aquele cara assim, eu quero ser gerente. Sabe? Cara, eu quero fazer algo diferente. Quero fazer algo mais. Maurício, eu faço isso, isso e isso, eu faço dessa forma, etc. Eu tenho controle já sobre isso, né? Mas, cara, eu acho que eu posso fazer mais pelo negócio. Eu acho que eu posso entregar mais. Me dá um desafio adicional? Sim. Então, esse cara é um bom candidato e é um cara que você pode abrir abertamente. Cara, eu vou dar um desafio. Não sei se vai funcionar. Eu tenho dúvidas. E você pode ser justo com ele. E fala assim, mas, cara, eu acho que se a gente fizer dessa forma, etc., caminhar assim, etc., se você tiver dúvida, me procura, fala comigo, tá? Vamos tentar? E você faz um acordo com o cara e tenta, entendeu? Uhum. Mas tem pessoas que não, que você levar tanta transparência gera um nível de estresse para ela que ela não consegue, ela trava, entendeu? Então você tem que fazer de outra forma. Então você tem que testar ela mesmo sem ela perceber oficialmente ou formalmente que está sendo testada. E depois você chama essa pessoa e fala assim, cara, lembra aquele dia? Eu estava testando. E você respondeu brilhantemente. Lembra aquela ação? Estava testando. E você foi super bem. Lembra aquele negócio? Você falhou. Mas, eu acho que você pode fazer assim, assim, assim e vai ser melhor. Tá afim de ocupar esse desafio? Entendeu? Sim. E é legal ver isso, porque assim, você mostra que são 2 pessoas com perfis completamente diferentes, mas que as 2 podem estar prontas para estar nesse cargo de gerência, por exemplo. Exato. Então, não é porque uma pessoa é super, né, conversativa, comunicativa, né, fala, não, vamos fazer, quero desafio, e ela vai ser melhor do que a outra, que talvez seja um pouco mais low profile, mas que entregue muito bem. E que você tenha que ir direcionando ela sem ela perceber, né? Aí talvez, uma opinião minha, né? Posso estar equivocado aqui, mas assim, eu acho que a pessoa que se projeta mais, né? Que nem, tem um porém nisso, né? Não basta a pessoa falar assim, não, eu quero. Tipo, ela tem que mostrar que ela tem o domínio ali sobre as funções dela, ela tem uma bagagem e tem o domínio do contexto, né? Tem muita gente que tá no cargo, tipo assim, por anos, os dinossauros estão lá 5, 10 anos e fala, pô, eu não sou promovido na empresa. Mas o cara, tipo, ele quer ser promovido, mas só que ele tá ali só fazendo o trabalho dele. Tipo, seria uma amplitude, assim, do negócio, aquilo que você falou, do cara, ele conseguir enxergar o contexto, né? Tipo assim, não só a caixinha dele, mas tudo que ele tá fazendo. Eu acho que tô até me perdendo um pouco aqui no que eu tô falando. Assim, Pedro, mas acho que eu entendi onde você quer chegar, assim. Como que funciona, né? Na verdade, o querer não é suficiente, tá? Então, o cara fala assim, pô, mas eu faço tudo que vocês me pedem, eu entrego tudo, agora eu quero, né? Eu quero. O negócio que não é entregar tudo que é o que te mede. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente é sempre medido por duas grandes variáveis, né? O que entregar e como você entrega. Então, não interessa para uma organização que você faça tudo perfeito, entregue o super resultado. Mas, cara, de uma forma não ética, de uma forma não colaborativa, de uma forma onde você não gera confiança, uma forma que a inovação não está presente. Você entregou, mas, cara, não é exatamente sustentável. Ou o inverso. Ou você é super inovador, mas não tem velocidade para implementar. Ou você é super colaborativo, mas putz, não consegue fazer essa colaboração virar resultado. Então, é sempre essa conjunção desses 2 elementos, do que e o como, que é o que faz você mais sólido, né? Então, é importante que a pessoa que tem a ambição de crescer, ela consiga entender os valores da empresa, valores como ética, integridade, segurança, valores como colaboração, como foco no cliente, valores como inovação associada à velocidade, todo tipo de valor. Então, entregue o trabalho dela conseguindo mostrar esses valores e entenda o que precisa ser entregue, né? Porque você imagina que de tempos em tempos
empresas têm diversos processos, né? Então, tem um appraisal que vai sentar com o seu chefe, vai fazer uma revisão de avaliação de desempenho, etc. Tem outros que fazem one-to-ones e etc. Quer dizer, tem diversas formas, mas de tempos em tempos você vai ter a chance de trazer exemplos objetivos de resultados entregues com valor, né? Ou seja, que o que e o como foram respondidos a contento. E é nesse momento, quando você atinge isso, que você pode falar assim para o gestor, pô, eu quero mais. Uhum. Eu acho que isso aqui já, para mim, já me satisfez. Eu já entreguei. Então, o que é o perigoso do jovem, super ambicioso, etc? Porque o cara nem faz isso e já quer o mais. Uhum. Então, você imagina que o seu chefe, ele tem um chefe. Todo mundo tem chefe. Eu sou o CEO, mas eu tenho um chefe, entendeu? Eu costumo dizer que o meu big boss é a Manu, minha filha. Ela é chefe. Eu não posso fazer muita besteira, porque então eu perco o emprego, né? Eu não consigo atender minha chefe bem. Mas então todo mundo tem chefe. Esse cara, para vender o Pedro para a posição de gerência, ele tem que convencer algumas pessoas. Então, o candidato, ele tem que trazer, tem que ajudar o chefe dele. Trazer inputs para o chefe dele conseguir vender ele para os superiores. Cara, exato, me ajuda. O que você fez de realmente fora da curva, diferente, inovador? Que às vezes eu não enxerguei. E o cara traz, fala, pô, isso é legal. Eu costumo dizer bandeirinhas. É importante que você vai fincando umas bandeirinhas no caminho. E a gente consiga olhar para trás e falar, legal, são várias bandeiras. E aí você tem uma história, tem uma trajetória. Que muitas pessoas estão vendo, né? Não adianta você também fazer e ficar calado. Tem que cacarejar o ovo, né? E assim, e as pessoas são diferentes. Por exemplo, tem um cara que faz mais barulho, que é mais extrovertido, etc. Mas tem um cara que não tanto. E, Ju, tem espaço para todo mundo. Você falou isso agora há pouco, eu lembrei. Por exemplo, eu quero uma posição de engenharia, um gerente de engenharia, que é um negócio muito mais detalhado, complexo, precisa de seguir processo, etc. Eu vou colocar um cara super extrovertido ou vou colocar um cara super analítico? Talvez um cara analítico. Sim. E talvez esse cara não seja nada extrovertido. Mas ele tem as habilidades que eu preciso para liderar um grupo de pessoas que também tem essas características, né? Então, talvez se você colocar uma pessoa muito, muito extrovertida num ambiente que é um ambiente mais analítico, etc., talvez você intimide o resto do time. Sim. E não consiga tirar o melhor do time. É isso. Eu acho que tem a panela, a tampa certa para a panela certa. Uhum. Acho que tem a pessoa certa para a posição certa. E outra. O Pedro quer ser gerente de vendas. Putz, não ganhou o cargo. Cara, muito provavelmente não é porque você é ruim. Muito provavelmente esse cargo depende de algumas habilidades, alguns conhecimentos que você ainda não desenvolveu. Então, toda vez que você quiser um cargo e não conseguir, pergunte para o chefe. Que habilidades você mediu em mim e faltaram para essa posição? Porque eu quero desenvolver, porque eu tenho essa missão de ocupar, perseguir esse caminho, seguir esse caminho, né? Não sei se eu comentei na minha abertura aqui, em algum momento eu era muito vendedor e eu queria ter habilidades de gestão de pessoas formal, eu queria ter habilidades de profit and loss, etc. Eu fui atrás disso. Não tinha experiência nisso, mas eu pedi, falei, cara, eu acho que eu tenho possibilidades de sair do outro lado. Se trabalhar isso, eu saio do outro lado. E graças a Deus eu saí. Mas acho que é um pouco disso, Pedro. Sim. Não, legal essa sua colocação. É interessante que acho que as pessoas vão gostar de ouvir, assim. Sim. Como que elas podem se projetar numa carreira, né? Às vezes o pessoal tá muito tempo numa vaga lá, fala, a empresa não me valoriza. De repente, ela que tá lá e não tá sabendo se você colocar... quer ser valorizada. E de repente, se a empresa não valoriza ela procura... Se ela tem as bandeirinhas para mostrar, ela consegue uma vaga em qualquer outra empresa, né? Exato. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo, eu acho que é bem... Eu gosto de trazer exemplos objetivos porque facilita o entendimento, né? Com certeza. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo muito objetivo. Eu tinha uma área de projetos também, mas não é o Fábio, já no Brasil, que tinha muito problema. Então, parte dos nossos resultados é porque a gente tinha bastante problema na execução dos projetos, né? E aí, quando eu mergulho um pouco mais a fundo nesses problemas, eu vejo que os problemas lá, basicamente, são falta de processo, né? Que os processos não eram seguidos exatamente, que a gente não tinha uma consistência de como fazer os processos, etc. E aí tinha um menino de uma outra área, né? Menino porque ele era jovem, assim, mas ele era brilhante. O Rafael. E aí, cara, ele estava implementando todos os processos de projetos dentro da divisão que eu estava, né?
inserido lá. Pô, ele tem tudo que eu preciso. Se hoje a minha fragilidade é processo, e o cara que está implementando o processo, ele sabe o que tem que ser implementado. E ele não é exatamente um cara super expansivo, etc., mas ele conhece de gente, ele é uma pessoa do bem, muito empática, e conhece o processo. Eu falei, é isso que eu preciso. Né? E algumas pessoas não entenderam quando eu falei assim, eu quero trazer esse cara. Realmente não entenderam. Me questionaram e tudo mais. Mas eu falei assim, eu quero por isso, isso, isso. Ele tem o que eu preciso. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Reverteu a história, atraiu pessoas, as pessoas adoram trabalhar com ele. Ele influencia muito as outras áreas. Imagina que uma área de projetos é uma área que é meio que o link entre todos, né? O link entre vendas e engenharia é projetos, né? Entre o financeiro e vendas é um projeto. Então, eles são o agente que conecta tudo. E talvez a gente pudesse pensar, não, eu preciso de uma pessoa super habilidosa, etc, etc. Não, eu só preciso de uma pessoa empática. Ele sabe o que ele pode fazer para fazer a vida do financeiro melhor, o que ele pode fazer para fazer a vida do engenheiro melhor. E ele entende os impactos que o engenheiro faz no negócio dele, ele entende o impacto do financeiro e de vendas faz no negócio dele, e ele, com uma habilidade empática, conversa com o outro lado e fala assim, cara, você sabia que toda vez que acontece isso, você me atrapalha? E aí, que super habilidade, né? Eu não teria essa habilidade, por isso que eu falei que eu gosto de gente melhor que eu. Isso legal. É uma coisa que acho que falta em muitas empresas. As outras áreas estarem alinhadas entre si, entender que uma não está contra a outra, que se acontece alguma coisa ruim em uma, todas vão sair prejudicadas. Então, ter uma pessoa nessa posição que faz esse link entre todas as áreas e tem essa habilidade que você não tinha, mas que você soube encontrar e fazer funcionar, é essencial, acho que em qualquer empresa, seja de pequeno ou grande porte. Sim. Não, legal. A gente falou assim, ainda nesse gancho, né, sobre promoção de gerente, você acha que no caso do gerente, que ele quer ser um diretor, a dinâmica é igual para ele se projetar para ser um cargo de diretor? Acho que assim, o importante é que cada vez a gente entender que cada vez afunila mais, né? As possibilidades são menores, né? Então, às vezes...